Você sabia que se o Alonso correr até o final do ano, ele vai completar 400 corridas no GP do Qatar lá em novembro? E não tem como negar que a carreira dele é extraordinária, desde o primeiro GP que ele participou há 23 anos atrás. E hoje, com 42 anos, ele continua pensando no futuro. E a gente vê muito isso por conta da novela toda entre a Alpine e Aston Martin, que ele sai da Alpine exatamente porque queria um contrato mais longo que a equipe francesa não queria oferecer para ele. Então ele vai na Aston Martin, que oferece esse projeto mais a longo prazo. E no começo do ano passado, quando entregaram um carro bom para ele foi corrida atrás de corrida conquistando o pódio. E agora com o Lewis Hamilton indo para a Ferrari, começa um efeito dominó gigantesco no mercado de pilotos, exatamente porque abre essa vaga da Mercedes. E o Alonso ele tá numa posição muito privilegiada hoje para ser um dos favoritos dessa vaga. Porque, como ele mesmo já disse, existem hoje só 3 campeões mundiais no grid, e só um deles não tem contrato para 2025. A Aston Martin contratar o Alonso foi um grande acerto da equipe britânica, principalmente quando a gente olha para algumas corridas do ano passado, como os pódios que eu falei no começo, mas também o GP do Brasil, que ele batalhou com o Tcheco até o último milésimo da corrida, e também o GP de Mônaco, quando ele quase pegou a pole em cima do Verstappen. O Stroll ele já mostrou que quer construir uma equipe grande, uma equipe para o futuro. Pode não ser necessariamente para ele ser o dono, por conta do modelo de negócio deles, que ele pega empresas que não estão tão boas, reforma elas e depois vende mais caro. Tem até todo o rumor de que a Aramco talvez queira comprar a vaga da Aston Martin na Fórmula 1, mas não dá para negar que ele transformou a Aston Martin, até mesmo construindo aquela fábrica nova de 200 milhões de euros. Então eles querem construir uma equipe para o futuro. Só que aí tá um problema, porque o tempo não tá do lado do Alonso. Apesar dele ainda tá muito bem, quando a gente pensa na idade dele, 42 anos, a última vez que um piloto com mais de 40 anos venceu uma corrida foi em 1994 com o Nigel Mansell, ou seja, quase 30 anos atrás. Então o Alonso pode ser essa chave fundamental, essa peça importante para ajudar a construir o futuro da Aston Martin, só que ao mesmo tempo ele pode não estar lá na Aston Martin quando esse futuro finalmente chegar. E durante a pré-temporada ele deu uma entrevista que ele falou que alguns anos atrás ele pensava em parar quando chegasse aos 40, 41 anos. Só que depois de ver a alta performance, o alto nível que ele competiu no ano passado, ele pensou que ainda consegue continuar correndo por mais alguns anos. Então, exatamente essa frase mostra que ele ainda tá com desejo que 2024 ou 2025 estão longe de ser os últimos anos de Fórmula 1 dele. E se você pega o recorte do ano passado, mesmo com a queda de desempenho da Aston Martin, não tinha por que imaginar o Alonso saindo da equipe. Só que essa vaga na Mercedes muda completamente essa discussão. Ele ainda está no altíssimo nível e é capaz de trazer resultados se darem um carro para ele. E a Mercedes também precisa de alguém confiável para isso, alguém que vai liderar esse novo projeto. Mas a gente sabe que a Mercedes não está tão boa e tem essa possibilidade da vaga na Red Bull. Então por que eles não estão indo com pressa? Por que eles não estão indo correndo atrás para já tentar contratar o Alonso? É exatamente o oposto disso, porque nenhum dos dois precisa ter pressa nesse momento. O Alonso não precisa ter pressa para assinar com a Mercedes, para ver realmente se eles vão melhorar, se eles vão dar esse próximo passo e conseguir alcançar as equipes de ponta. E a Mercedes para ver se não foi só um glimpse, né? Se não foi só um lapso nessa última temporada e se o Alonso ainda realmente está mantendo esse nível para esse ano. E toda essa decisão do Alonso vai passar exatamente por 3 etapas. E a primeira delas é ele pensar se quer continuar correndo. E ele já provou que sim. E a segunda é ver se o projeto da Aston Martin realmente vai melhorar e não vai tomar o mesmo caminho que tomou no ano passado. Hoje ele tem uma relação muito positiva com a Aston Martin, o que é até curioso quando a gente para pensar no passado dele, nas épocas de McLaren, até um pouquinho mesmo da Ferrari, mas quando a gente pensa na Renault, em como ele costuma descer o pau em cima dos companheiros e da própria equipe, quando as coisas não costumam dar certo. E mesmo no ano passado, quando a gente teve algumas críticas veladas dele durante as corridas, nos rádios, não é nesse tom bem pejorativo, nesse tom negativo, como costuma ser os comentários do Alonso. E o Mike Crack, o chefe da equipe da Aston Martin, também já disse que conta muito com o Alonso para a equipe. Isso é óbvio por um motivo, porque o Alonso é o principal líder da equipe, é ele quem pontua, é ele quem lidera a equipe. Porque quando você pega o segundo piloto, que é o Stroll, a gente sabe que o Stroll não vai realmente ajudar a Aston Martin a conquistar nada demais na Fórmula 1. Só que, obviamente, tem a questão do nepotismo, porque o pai não vai querer demitir o próprio filho. Então, eles precisam de um piloto que pontue, que vai trazer esses pontos e essa segurança para casa. Porque se eles têm 2 Strolls nessa equipe, eles estão brigando lá no fundo do pelotão e não na frente contra a Mercedes. E eles não podem se dar o luxo de torcer pro Alonso sair. Porque assim, óbvio que o Stroll não vai ficar para sempre na equipe, mas esse para sempre tem que durar até pelo menos o Alonso ficar por lá. Aí entra a terceira etapa, que é quando o Alonso percebe que não tem um acordo e que a Aston Martin não vai melhorar mais do que o que eles estão hoje. E aí que a Mercedes entra. Mesmo que eles ainda não tenham se encontrado nesse novo regulamento, estão tendo muitas dificuldades, teve o zero pods, daí corrigiram os zero pods, mas o carro parece ainda que não vai para frente. Eles têm muitos problemas. Mas quando você para analisar de forma fria, ano passado eles terminaram em segundo no Mundial.
Esse ano eles não começaram tão bem, eles ainda estão mal, estão nesse processo todo de reconstrução das flechas de prata, mas eles já mostraram que têm capacidade para voltar. Eles dominaram a Fórmula 1 por 8 anos, eles têm capacidade de construir um carro de ponta. Só precisam encontrar essas pontas soltas que faltam na equipe. E alguns passos já começaram a andar na direção desse caminho. O Flávio Briatore, apesar de ter todos os seus problemas, tem uma relação muito próxima com a carreira do Alonso. E recentemente ele foi visto tomando um café da manhã com o Toto Wolff em Mônaco. Eu não consigo imaginar um assunto que eles tenham falado nesse café. Então a dúvida principal que fica no ar é exatamente se o Alonso vai conquistar os objetivos dele com a Aston Martin. Conquistar a sua 33ª vitória. Ele mesmo já disse que está confiante com a MR24, mesmo com todas essas dificuldades no começo da temporada. E a própria equipe já disse que não é impossível chegar na Red Bull. Mas uma coisa é falar, a outra é de fato chegar. E no final das contas, a Aston Martin é quem precisa mais do Alonso do que ele dela. Porque eles não podem depender do Stroll para sempre. Se eles querem construir, se eles querem ganhar mais dinheiro e se reconstruir como uma equipe forte na Fórmula 1, precisam de alguém que pontue e mostrar que não vão dar uma bota afogada que nem deram no final da temporada passada. E aí que o Alonso está numa posição privilegiada, porque se a Aston Martin evoluir e conseguir chegar lá no topo, batalhar de frente pelo menos com o segundo escalão, que hoje é McLaren e Ferrari, ele pode ficar na equipe britânica e continuar esse processo de evolução. Agora, se a Mercedes mostrar um processo de evolução melhor e voltar a figurar ali no famoso Big Three da Fórmula 1, né, que é a Red Bull, Ferrari e a própria Mercedes, ele tem esse caminho aberto e a Mercedes com certeza vai aceitar. Mesmo eles tendo o Russell hoje e tendo o Kimi Antonelli para o futuro, o Alonso ainda é o Alonso, e o Alonso hoje é uma realidade. O Russell ainda não chegou no potencial e já mostrou vários processos de instabilidade em situações de tensão durante a corrida, e o Kimi Antonelli chegar e já botar ele numa bomba da Mercedes disputando o título, a gente já viu que isso costuma dar problema para pilotos quando chegam assim novos na Fórmula 1 Cruz e já botam eles num carro competitivo. Mercedes muito provavelmente vai fazer o mesmo que fez com o Russell, de colocar em um carro inferior, comprar uma vaga ali talvez da Haas, da própria Williams, pro Kimi Antonelli se acostumar. Então eles teriam esse piloto principal, esse piloto capaz de liderar a equipe e talvez tentar brigar de novo, trazer de novo esse sonho de brigar pelo campeonato. E a resposta desse piloto é o Alonso. E até mesmo essa posição na Red Bull nem é tão positiva quando você pensa na situação dele da Aston Martin e da Mercedes. Claro, a Red Bull tem um carro competitivo e capaz de brigar por vitórias e obviamente pelo título, que é o que ele tanto quer, o seu terceiro título mundial. Mas ali ele vai estar do lado do Verstappen e não vai ser o favorecido. Mesmo que o Alonso seja bom e vá durar mais alguns anos na Fórmula 1, ele não vai durar tanto quanto o Verstappen é capaz de durar. Então o foco da Red Bull ainda vai ser priorizar o Verstappen e dar tudo que ele quer pelos próximos anos. Então essa vaga na Red Bull não é tão vantajosa hoje quanto apostar numa melhora da Aston Martin ou da Mercedes, pensando ali em 2026. E claro, de novo, o Alonso é quem está nessa posição privilegiada e ele pode escolher o caminho que ele quiser seguir. Mas durante 2024 ele já disse que está comprometido e que acredita no processo da Aston Martin, de que eles vão realmente evoluir e se tornar uma equipe ali na ponta. Inclusive ele mesmo disse que o projeto deles é muito confiável e que eventualmente vai vencer uma corrida, e que ele espera que seja ele no volante quando isso acontecer. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha de tudo isso, para qual equipe você acha que o Alonso tem que ir, se ele tem que confiar no projeto da Aston Martin, se ele vai para Mercedes, ou se ignora tudo e dá essa chance ali para Red Bull competir do lado do Verstappen. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, então deixa aí embaixo que é muito importante. Obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.